Boa noite para a Ideia Geekers, aqui quem fala é Santiago. Já tem um tempinho que eu não venho falar com vocês, né? Um tete a tete, eu e vocês. Eu demoro muito para vir aqui, né? Eu fico, ai meu Deus, será que vou, será que não vou? Mas eu achei muito legal vir aqui para falar, né, sobre um filme recente que eu assisti, que é Quarteto Fantástico. Eu fui assistir Quarteto Fantástico nos cinemas, recentemente. E eu, depois de assistir o filme, eu fiquei com alguns sentimentos, alguns pensamentos, e eu acho que eu queria muito compartilhar com vocês. Só que eu queria compartilhar os meus comentários, que eu nem estou chamando de review, de uma maneira diferente. E aí, para isso, eu queria dar um contexto a vocês, né? Quando eu fui assistir Quarteto Fantástico, eu fui assistir não como um filme... estarei assistindo um filme da Marvel, vamos ver o que a Marvel fez, vamos ver se é bom, se não é, como é que isso vai funcionar dentro do universo da Marvel. Eu não fui assistir o filme com essa intenção. Eu fui assistir o filme numa intenção mesmo de conhecer, né, de poder ter um entretenimento por pelo menos 2 horas. E aí, foi assim que eu, né, me conectei ao filme, né, e eu acho que meus comentários vão estar muito dentro desse âmbito, né? Minha história com o Quarteto Fantástico não é de hoje, né? Quarteto Fantástico, aqueles primeiros filmes lá dos anos 2000, foram, junto com o Homem-Aranha, de certo modo, uma porta de entrada para os filmes de herói. E a gente sabe muito bem que os filmes de heróis dos anos 2000 são muito diferentes dos filmes que a gente vê de super-heróis hoje em dia, seja Marvel, seja DC, né? A gente tinha um outro contexto no que diz respeito aos filmes de super-heróis, né? O cinema de super-heróis era um cinema muito voltado para contar as histórias e para entreter um público. Diferentemente do que a gente vê hoje, em que a gente vê a construção de universos de histórias, né? A recepção é muito maior, né? A gente vê que tem uma outra conexão com esses filmes, né? Que a gente tinha antigamente. Antigamente, eu acho que você tinha, sim, os fãs de filmes de super-heróis, fãs de DC, fãs de Marvel, talvez conferindo aqueles filmes, mas talvez não levando tanto a sério. Hoje em dia, a gente espera um pouquinho mais de fidelidade, a gente espera um pouquinho mais de seriedade, e a gente também trata muito a sério, né, esses universos. E antigamente a gente não tinha essa construção de universos, né, como a gente está tendo universos de histórias interligados, né, realmente a construção de um universo, a gente não tinha tanto lá antigamente, né, pelo menos essa é a minha percepção. Então, eu gostei muito daqueles filmes do Quarteto Fantástico, eles me divertiam muito, eram filmes que faziam rir, eram filmes muito legais de se assistir, tinha uma porção razoável de ação, né? E assim, quando eu assisti o Quarteto Fantástico, eu não estava imersa no universo de quadrinhos. Na verdade, eu não tive uma história, eu não tive essa história que muitas pessoas têm com o universo de quadrinhos e com o universo de super-heróis, de certo modo, né? Eu tinha esse contato através do cinema. Então foi muito legal conhecer o Quarteto Fantástico, ainda que não tenha sido a primeira adaptação do Quarteto Fantástico, foi a primeira adaptação que eu assisti do Quarteto Fantástico. Então foi legal, foi divertido, ela era bastante colorida, era muito como se fosse um filme de sessão da tarde. Era realmente algo para divertir, para entreter. Era uma boa fonte de entretenimento. E tinham figuras muito relevantes dentro, né, do mundo do cinema de Hollywood. Então eu assisti, gostei. O primeiro foi muito bom, pude conhecer esses super-heróis, não conhecia, não tinha esse contato prévio. Gostei bastante da equipe. E aí a gente vai, né, anos depois, para a segunda adaptação do Quarteto Fantástico, que já tem um tom, literalmente, né, mais sombrio, é um filme mais escuro, né, com outro elenco, com a outra abordagem, e já inserida num contexto diferenciado daqueles primeiros filmes do Quarteto Fantástico.
Foi uma abordagem que não me encantou tanto, assim como não encantou a várias pessoas, né? E foi algo muito esquecido em termos de adaptação do Quarteto Fantástico, né? E eu quero pontuar que eu não estou aqui para falar da fidelidade. Eu acho que meu comentário sobre o filme mais recente do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, eu queria que esse vídeo, eu queria que os meus comentários perpassassem a como é que eu me senti com essa nova adaptação em relação a como eu me senti anteriormente, né? Tipo assim, o que eu tenho de cânone estabelecido e consolidado sobre o Quarteto Fantástico está associado àquele primeiro filme que eu vi. E toda a minha relação e percepção, impressão das personagens, né, daqueles heróis, tem a ver com o que eu assisti daquele filme. E aí eu queria comparar, né, mas comparar o meu sentimento e a minha conexão e a minha percepção com esse novo Quarteto Fantástico meio que de uma maneira histórica, né? Tipo assim, a conexão que eu tive foi essa na primeira adaptação que eu assisti, foi essa na segunda adaptação, e aí tá sendo essa nessa terceira. A segunda foi uma adaptação que eu não consegui me conectar muito com os personagens, né? Eu não consegui achá-los muito interessantes, né? O que eu acho legal da primeira adaptação é que eu conseguia ter essa conexão, conseguia ter esse apreço, essa afeição pelas histórias contadas de cada um e pela personalidade de cada um também. Isso era muito divertido de se ver em tela, né? Todos eles eram personagens que me interessavam e que me cativaram, né? Então você tinha Johnny com aquele tom mais cômico, né? Aquela coisa mais sedutora, mais garanhão, que a gente fica assim, é divertido de se ver e é isso, né? Ele era muito esse cara. Tinha um poder legal, ele era muito palhaço e também era um conquistador. Então a percepção que eu tinha do Johnny era essa. Ele era interpretado pelo Chris Evans, então era engraçadinho e também era agradável de se ver, então. E aí tinha a Sue, né, a Mulher Invisível, que era interessante de ver na tela uma mulher com um poder tão interessante como da invisibilidade e também da questão dos campos que ela criava. Ok? Mas tinha o Reed, que eu acho que a percepção que eu tinha do Reed era tipo assim, ai, que poder, né, da elasticidade, né? É um poder meio qualquer coisa, passível até de fazer graça, de fazer chacota, mas o Reed era muito inteligente, né? Então isso era uma coisa massa, era uma coisa muito legal de se ver, né? O Reed era um personagem muito inteligente, que eu acho que era uma coisa muito comum desses filmes, né? Você tinha o Homem-Aranha, que era o Peter Parker, que era muito estudioso e que era um cientista, e você tinha ele em contato com outros cientistas também, então tinha muito isso. Então o Reed era muito inteligente, e para mim o que mais se destacava em Reed era inteligência, porque o poder dele era meio, para mim, era um poder meio qualquer coisa, né? Ele tinha sua utilidade, mas era uma utilidade que não era tão interessante, tão legal quanto os poderes de Johnny e o de Sue, que são aqueles poderes que a gente olha e fica assim, cara, esse tipo de poder que se eu pudesse ter, eu queria ter. Invisibilidade, poder manipular o fogo, né? Tinha essa coisa mais legal, mais descolada com esses dois poderes em relação ao de Reed. E aí a gente vai ter o Ben Green, né, o Coisa. Que aí a gente vai ter toda uma questão de que Ben foi o único que ele mudou completamente a aparência dele de modo irreversível. Então existe ali uma história sobre aceitação, autoaceitação, e sobre você ter uma percepção, você precisar, tipo assim, você mudar a percepção que você tem de si, porque você não é mais o mesmo, né? E aí a gente sente também como é que ele recebia aquilo ali. Então, a história de Ben era uma história um pouco triste, quando a gente colocava nesse contexto, era um pouco triste, né? E a gente queria muito que ele... E a gente lamentava, porque todo mundo adquiriu poderes
teve modificações corporais, mas não tão drásticas, não tão irreversíveis quanto a dele. Então, a história dele, a história que foi conduzida para Ben, naquele primeiro filme, foi uma história em que a gente acompanhava o personagem se aceitando. A gente queria que ele abraçasse essa parte dele, ao mesmo tempo que a gente entendia por que era tão difícil aceitar isso. E era acompanhado de piada por meio de Johnny, era acompanhado da recepção do público, né? Uma recepção dentro do filme, no caso, né? Do público do filme, de tipo, nossa, o que é isso aqui? Né? E como isso afetava ele. Então a gente tinha muito essa parte, né? A gente tinha muito essa parte na história de Ben. Né? E como você tinha uma culpa, né, em torno de Reed em relação a isso. Aí, quando a gente vai além, é claro, do romance, da possibilidade de romance, então, a questão do coisa, do Ben Green, a gente tinha isso da história dele. A gente vai ter o Victor também, outro afetado, né, que é o Dr. Destino Victor Von Doom, outro afetado também, pela viagem que eles vão fazer, pela radiação, enfim, ele também ganha poderes. E a gente vê Victor como um vilão razoável. Acho que a impressão que se dá. Eu acho que a impressão que eu tive de Victor não era aquele vilão cruel, não era cruel, não era aquele vilão, sabe? Mas era um vilão que funcionava. Era um vilão que ele era muito ambicioso, ele também tinha uma coisa meio descolada desse poder, mas a gente vê como esse poder meio que deturpou, né, um pouco ele. Então, isso que são as minhas percepções em relação ao primeiro filme. E aí a gente vai ter também uma coisa muito legal, como esses personagens, eles se relacionavam entre si. Então a gente vai ter Reed com a Sue, tendo romance, você tem Sue com o Johnny, tem uma relação legal dos irmãos, né? É uma relação de amor e birra, né? Que é uma relação que a gente vê muito comum entre os irmãos. A gente tem uma relação de perturbação e afeição também entre Ben e Johnny, só que com um pouquinho, talvez eu me arrisco a dizer, com um pouquinho de bullying por parte de Johnny, mas aquela coisa que no final tem muita perturbação, mas também tem afeição também. E a gente vai ter também uma relação de amizade, uma relação bacana de companheirismo, de cumplicidade entre o Ben e o Reed, né? Chega para a segunda adaptação, o que acontece? Eu não sinto tanto essa questão com os poderes, de ter poderes descolados, de ter um poder legal. A gente vê uma história que eu não sei o que eu senti em relação a essa história, não vou mentir. Eu acho que quando, né, que aqui a gente vê que o meu cânone é aquele primeiro filme, né, o que eu tenho, o que eu sei, o que tem posto é o que eu vi no primeiro filme. Em comparação a esse segundo, existe um decréscimo muito grande, porque esse segundo, ele não me diverte, ele já tem um tom mais sério, ele realmente é mais escuro, mais sombrio, a iluminação. Ele não tem intenção de ser vivo, colorido, divertido como é o outro, né? Ele tem muito essa questão de trazer problemas, né? De mostrar problemas. Então a gente tem ali Johnny, a gente tem um pouquinho mais do passado de Johnny. Johnny não vai ser esse personagem tão cômico, ele vai ser irônico, ele vai ser sarcástico, mas ele não vai ter aquela gaiatice que era tão comum no Johnny de Chris Evans, né? A gente não vai ter isso. O Reed é extremamente inteligente, a gente vê isso na trajetória dele, a gente vê Reed desde pequeno com invenções, criando bastante, né, se envolvendo com a ciência desde criança, então a gente vê realmente um pouquinho do background desses personagens, né, com o Reed sendo esse personagem bem inteligente, muito envolvido em experiências, em invenções na robótica, e a gente vê bem como esse companheiro de Reed, né, não tanto quanto um companheiro no mesmo patamar e altura, mas como um companheiro no sentido de um sidekick, né, como uma pessoa que estava ali por ele, que ajudava ele. Então, quando a gente vê o acidente que eles passaram e as modificações genéticas e corporais que eles passam por conta da radiação, essa culpa
essa responsabilidade em torno de Reed, pelo que aconteceu com Ben, vem mais forte nesse filme, do que a gente viu naquele filme de lá de trás. Que eu acho que se toca nisso, vai mais em conta, tipo assim, toca nisso, ele não traz isso, né, como um ponto de tensão para a relação daqueles personagens. Então a gente vê isso e a gente acaba também ficando nesse dilema, né, de essa culpa que gira em torno de Reed no que diz respeito ao que aconteceu com Ben. E isso afeta a gente. Então, isso me afetou, né, em como Ben se sentia, e não consegui culpá-lo, porque, sabe, foi ele que vivenciou aquilo, e fica muito forte essa questão do todo mundo saiu ileso, no sentido de a mudança, a aparência física, ela não mudou tão drasticamente, e Ben não. Então essa responsabilização em torno de Reed, ela realmente ganha um destaque maior. A relação entre os irmãos, em comparação à adaptação anterior, foi uma relação muito fraca, muito fraca. A gente vê que tem ali problemas com o pai, a gente já vê um background de Johnny em termos de mecânica, que a gente vê isso no primeiro filme, mas isso tem um tom descolado. Aqui no segundo já tem um tom mais de habilidade, de destreza mesmo, né? Então a gente vê essa associação do Johnny com a mecânica, com engenharia, mais especificamente, com engenharia. Eu me lembro muito pouco desse filme, então eu posso estar cometendo vários erros, então, né, me perdoe. Então a gente vê essa aproximação do Johnny com a engenharia, né? Nessa questão do Johnny mexer com essa parte da engenharia, de mecânica, enfim. E eu achei isso muito legal, né? Que o Johnny, né, nessa segunda adaptação, é interpretado pelo Michael B. Jordan. Quando eu falo segunda adaptação, é a segunda adaptação que eu assisti, não a segunda adaptação que existe do Quarteto Fantástico. Eu vou pontuar isso mais uma vez, mas o ponto referencial é a minha relação com com os filmes do Quarteto Fantástico. É isso que eu estou usando como base para ir construindo essa conversa. Esse monólogo, né, na verdade. E a relação dele com o Sul, eu achei uma relação apagada, um pouco mais não tão em destaque como a gente viu no primeiro filme. Eles eram irmãos, existia uma relação de irmão, existiam se importar, que talvez não foi tão bem explorado nessa segunda adaptação. E a gente tem a Sue, que aqui a Sue, ainda que não seja uma figura tão carismática, tão colocada num papel engraçado como foi aquela primeira Sue, e que não teve tanto a exploração do corpo, mas vamos botar uma sexualização, porque aquela Sue do primeiro filme é interpretada por Jessica Alba, que naquele contexto era considerada uma das belezas de Hollywood. Então a gente vai também ter aquela função de uma mulher bonita, e a gente vai ter ela mostrando o corpo e tendo esse foco na aparência, né? Ainda que ela seja uma parte integrante importante do Quarteto Fantástico, e a gente vai ver isso em vários momentos, mas ainda assim a gente tem aquela coisa de ela é uma mulher, né? Então, enquanto uma mulher naquele filme de herói, ela por muitas vezes não vai ter um poderio, né? E não vai ter sua inteligência tão explicitada da mesma forma que a gente vê nos outros personagens, especialmente o Reed, que era o par romântico dela. E nesse a gente vê uma Sue que está no mesmo patamar, de certo modo, do que Reed. Né? Posso estar falando besteira, mas essas foram as minhas percepções, né? Que tem uma inteligência a par, né? Que tem uma inteligência, tem um background tão considerável quanto o de Reed. Então a gente tem essa diferença, que é uma diferença legal de se acompanhar, porque você tem aquela mulher que o destaque dado a ela da trama, ela não vem associado ao corpo ou à aparência dela, mas sim ao que ela pode fazer, né? Ao que ela traz. Então isso foi muito legal.
E Ben, a impressão que eu tive de Ben é que ele era um mero sidekick, né? O Ben, ele não estava à altura daquelas 3 pessoas, né? Muito, vou colocar assim, muito prendadas, né, em termos de tecnologia, de ciência. Ben realmente parecia ser a pessoa que era a força bruta, né? E não é que no outro, a força bruta de Ben não era um ponto, mas a gente viu que a história de Ben tinha existia ali uma questão mais subjetiva que acompanhava a história de Ben e que deixava a gente cativado. E nesse Ben a gente vai ver que existe um tensionamento que na história desse Ben, dessa segunda adaptação, vai ter destaque para essas questões, né? Para essa diferença na relação dele com o Reed, de tipo assim, olha, Reed era estrela, eu era sombra, eu era o parceiro, eu era o braço direito, e isso também é colocado de uma forma a tensionar mesmo a relação dos dois e a também desenvolver essas questões de culpa e responsabilização em Reed, tá? A gente vê Reed, tanto no primeiro quanto nessa segunda adaptação, como... na verdade, acho que não tanto. Acho que no primeiro, Reed é muito certinho, né? Reed é muito... Ele é metódico, ele é certinho, ele é muito preocupado, ele é muito precavido. No segundo, a gente vê um Reed que não deixa de ser assim. São as minhas percepções de um filme que eu assisti já há muito tempo. A gente vê um Reed que é assim, mas que talvez ele se arrisque um pouco, que ele erra um pouco, então isso é mostrado também, o erro dele. E no primeiro a gente vê um Reed, não que ele seja impecável ou perfeito, mas um Reed que é muito mais... como é que eu posso dizer? Ansioso em termos de falhar. E aí a gente vem para Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, né? No segundo, eu acho que tem uma coisa importante antes de eu passar para falar de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que é o fato de que a construção de família na segunda adaptação, ela deixa muito a desejar, porque o Quarteto Fantástico, quando a gente pensa em Quarteto Fantástico, a gente pensa em família. Existe uma base, um dos pilares da história do Quarteto Fantástico é mostrar esses heróis enquanto uma família. É interessante porque você tem 2 que já são amigos, 2 pessoas, você tem Reed e Ben que são amigos, você tem Sue e Reed que são um casal, e você tem Johnny e Sue que são irmãos. Então, essa perspectiva da família, antes mesmo deles se juntarem, já existe, mas aí eles se juntam e realmente existe essa base familiar. E aí, no segundo, essa base familiar, ela se perde pouco, né? Eu acho que acaba não sendo a força motriz dessa história, né? Então, eles não são uma família, eles são pessoas que se reuniram por questões circunstanciais, tipo, como se fosse uma equipe mais do que uma família. Então, isso é muito forte, né? Então, eles se juntarem não é uma questão de... Não existe um sentimento familiar por trás disso. Existe uma questão providencial, circunstancial, enfim. Então, a gente não sente tanto isso. Eu não senti tanto isso. Quando a gente vai para Quarteto Fantástico Primeiros Passos, tem uma coisa interessante, diferentemente dos outros 2 filmes, é que não é um filme de origem. Ele não se propõe a ser um filme de origem, e eu acho isso muito bom, ainda que ele reserve alguns minutos para meio que fazer uma sumarização da origem desse quarteto. Mas a gente já adentra o filme com esse quarteto já sendo um grupo consolidado. Então isso foi uma mudança muito bem-vinda, porque eu acho que a gente já está cansado de filmes de origem, sendo que por mais ressalvas e críticas que a gente possa ter em relação aos outros 2 filmes, e o fato de que esses 2 filmes não eram da Marvel, a gente já conhece a origem do Quarteto Fantástico. Então, explorar especificamente a origem deles num terceiro filme não seria não seria um ponto interessante de ser explorado. Então, a gente já começa com esse grupo consolidado diante de uma ameaça que é Galactus, a partir da sua Arauto, que é a surfista prateada.
E aí a gente vai ter, em relação aos personagens, né, o que eu fui percebendo da concepção dos personagens. O visual de Ben, eu acho que eu vi o visual de Ben e a gente vê que era CGI, diferentemente do primeiro filme, e acho que do segundo. O segundo visual de Ben eu não lembro, não ficou tão marcado para mim, mas o do primeiro filme ficou bem marcado, eu acho que era algo muito bem feito. E eu me vi me incomodando muito, especialmente com essa parte aqui do Ben Green, dessa terceira adaptação, muito incomodada com, com o CGI. Não com o CGI, mas tipo, tinha algo errado com aquele Ben, no sentido da aparência dele. Não me parecia uma aparência... Porque eu acho que era mais sólida, com perdão da palavra, mas eu acho que a aparência do primeiro Ben era mais sólida, no sentido de que era uma forma que você não se questionava, como assim? Que sabe, você não questionava o trabalho por trás daquele corpo que foi criado para o Coisa, ao contrário dessa terceira adaptação. Porém, tem uma coisa em relação a Ben que eu acho que é muito boa, em relação, na verdade, a Reed, Ben e Johnny, especialmente em relação a Johnny, que a gente vê esses três personagens de maneiras diferentes, sendo personagens essenciais para a concretização, materialização dos planos do grupo, né? A gente sabe que Reed é o cabeça. Em qualquer adaptação a gente vai ver que isso é uma característica dele. Ele é o cabeça da equipe, ele é o cérebro por trás da equipe. E aí eu acho que aquilo que a gente viu de Reed lá no primeiro, porque eu acho que o Reed da segunda adaptação, ele parece ser um Reed um pouquinho mais despreocupado, menos ansioso, né? Esse Reed, ele é extremamente preocupado, precavido, é um Reed que busca se anteceder, é um Reed que ele vai passar por todos os cenários possíveis e imagináveis e se preparar por todos esses cenários possíveis e imagináveis. Isso é uma coisa que está explícita, que esse Reed é assim. E como a gente já vê esse grupo, né, não se formando, mas a gente já vê esse grupo consolidado, como a gente viu nos filmes da primeira adaptação, a gente vê o quanto da base, o quanto da aparelhagem é fruto do trabalho do Reed, né, que é uma coisa que a gente vê lá nos primeiros filmes, porque teve sequência. Então a gente vê isso, Reed enquanto construtor das coisas, e a gente volta a ver isso aqui, mas de uma maneira muito mais ansiosa, precavida, né? Esse Reed é um Reed que não relaxa, esse Reed não é um Reed que faz gracinhas, né? Esse Reed não é um Reed que pode participar do alívio cômico, como a gente vai ver com o primeiro. Né? Esse Reed é um Reed mais pé no chão, é um Reed mais sério. E a relação dele com Ben, a gente vê que não tem essa questão da responsabilização, não tem da culpa, mas eu não senti a cumplicidade que eu sentia na primeira adaptação dessa relação, né? Eu não vou mentir que eu fiquei muito aliviada por esse background emocional do Coisa não ter sido trazido para esse filme, porque foi algo que era triste e era algo que a gente lamentava, sentia pena, que é ruim a gente sentir por um personagem lá no primeiro filme, mas nesse não é assim. Então é um Ben Green que está muito confortável na própria pele, né? E isso é uma coisa boa de se ver naquele personagem. Eu acho que a gente não quer muito ver o sofrimento daquele personagem. Então, para mim, foi um alívio ver isso, né? Então, não existe tensionamento nessa relação dele com o Reed, mas, ao mesmo tempo, também eu não vi tanto, assim, essa relação mais estreita dele com o Reed. Mas eu vejo o Ben, diferentemente da segunda adaptação, não sendo mais um sidekick, não sendo um braço direito, não sendo a força muscular, muito pelo contrário. Ele também é um participante ativo das construções, né, na concretização dos planos, então eu achei muito legal isso, sabe? Não fica aquela coisa, existe o Reed e existe os demais,
e Sue e Ben como parceiros no primeiro. E também não existe Reed, Sue e Johnny e Ben como no segundo. A gente vai ver um Sue, Reed e Ben de maneiras diferentes, mas ainda caminhando ali, mostrando sua destreza, né, científica. Então a gente vê essa destreza científica entre os três. Então eu achei isso legal. Em relação a Johnny e Ben, eu acho que essa é a abordagem mais legal da relação dos dois, dentre os três filmes, porque a gente se livra, a gente deixa um pouco de lado aquele bullying disfarçado, aquele bullying barra perturbação, que era muito intensa entre Johnny e Ben lá na primeira adaptação, e a gente passa para um companheirismo, uma parceria muito legal, né? E esse John, do Joseph Quinn, ele é um Johnny muito legal, porque ele é um Johnny que ele tem aquela coisa, aquela veia mais conquistador, né? Aquela coisa mais Don Juan, mas é um personagem também que contribui com o grupo, não simplesmente é a cara bonita, não é o cara que tem um poder descolado, não, ele tem um poder, ele é funcional para a equipe, né? E ele também demonstra sua inteligência. Talvez não tanto quanto explicitado no Johnny do Michael B. Jordan. Mas a gente vê que esse Johnny, ele tá ali como um companheiro, como um parceiro de equipe que se preocupa com os membros daquele grupo, que são sua família, e a gente vê isso nele, essa preocupação, essa coisa, que eu não me lembro como estava nos outros. A gente vê ele se importando, a gente vê ele sensibilizando, mas a relação dele com a Sue é uma relação de irmãos, mas eu achei uma relação, eu achei que tem um pouquinho mais da exploração dessa relação entre os irmãos Storm, né? Mas eu achei o Johnny muito legal. Ele mistura muita coisa, né? Ele é engraçado, ele tem aquela veia de conquistador, mas ele não deixa de ser sério quando tem que ser sério, ele não deixa de contribuir com a equipe quando tem que contribuir com a equipe. Ele não é só a carinha bonita de Chris Evans lá da primeira adaptação. E ele não é tão sisudo, somente tendo toques de ironia e sarcasmo como o Johnny do Michael B. Jordan. E a gente vem para Sue, que é um personagem que eu tive muitas dúvidas, né, em termos da representação da Sue nesse terceiro. Por quê? Porque a Sue tá grávida do Franklin nesse terceiro filme, nessa terceira adaptação. Então, a gente vai ver que a ameaça de Galactus não é somente sobre a Terra, mas também sobre Franklin, porque Franklin, Galactus, ele conseguiu compreender o potencial do Franklin e como aquele potencial poderia acabar com a fome que ele sentia. Então a gente vai vendo um vilão que tem esse propósito, esse objetivo de ir atrás do Franklin. Coisa que os primeiros filmes o primeiro filme da primeira adaptação e a segunda adaptação, elas vão focar num embate muito mais emocional, porque o Victor, que vai ser que o confronto, com quem eles se confrontam, que o Quarteto Fantástico se confronta, existe um toque emocional ali, né? É uma contraparte. Existem aqueles que foram modificados pela radiação naquela viagem espacial e eles decidiram usar os poderes para o bem, e existe aquele que tem um pouco mais de ambição, de ressentimento, que vai usar aqueles poderes para um outro fim, para um outro propósito. Então, o que permeia, né, os primeiros filmes, por ser filmes de origem, é isso, né? Esse confronto entre para o que nós vamos usar os nossos poderes, que nós adquirimos em circunstâncias não tão favoráveis, não tão benéficas, né? A gente pode fazer algo com esses poderes. Enfim. E aí a gente vai ter nesse filme do Quarteto Fantástico, a gente vai ter um vilão que não tem essa ligação emocional, não é um conhecido do Quarteto Fantástico. Existe esse distanciamento. Então, a Sue foi a personagem que mais me deixou em dúvida quanto à representação dela, porque eu notava
que como a Sue, ela estava grávida do Franklin, na verdade tem uma coisa muito legal dessa Sue. Eu sinto que é uma Sue que é muito firme, que se posiciona. A gente percebe que a Sue desse Quarteto Fantástico, ela é a porta-voz do quarteto. É aquela que fala, que sabe falar para o público, que sabe falar com as massas. Então tem um momento do filme que eu achei muito bom, em que a população, ela fica, vai ter os spoilers aqui, né? Spoilers. Que a população, ela fica muito revoltada porque Galactus, ele impõe o seguinte: eu não vou destruir o planeta se você me entregar o Franklin. E a população da Terra, ela fica muito... acha que o Quarteto Fantástico é egoísta por não querer entregar o Franklin, pelo bem de todos. E aí tem uma coisa que é muito legal, que eu gosto muito quando o audiovisual faz isso, que eu acho que esse filme fez muito bem, que é a gente entender a reação do público, dos habitantes do planeta Terra aos heróis. E a gente vê isso nesse quarteto, e eu gostei bastante disso, porque eu gosto. Porque os heróis, eles não acontecem no vácuo. Eles acontecem dentro de uma cidade, de um planeta, de um país. Então é legal a gente saber a reação das pessoas desse planeta, desse país, dessa cidade, enfim, desse contexto dos heróis aos heróis. Então foi um momento da gente ver, tipo assim, a gente vê esse Quarteto Fantástico, que é um quarteto que as pessoas conhecem, que programas falam sobre, então a gente tem essa reação do público ao Quarteto Fantástico. A gente vê as pessoas tendo esse Quarteto Fantástico, ele dando satisfação sobre os seus futuros planos para o nosso planeta, para os habitantes desse planeta. Foi uma coisa legal de se ver. E aí a gente vai ver um momento muito interessante do filme, em que, diante da revolta da população, a Sue, né, já com o Franklin, não mais grávida, mas já com o Franklin nascido em seus braços, ela vai até a população e fala, né, que ela não vai sacrificar o planeta pelo Franklin, mas não vai sacrificar o Franklin pelo planeta. E eu achei muito legal, porque Sue vai ter essa coisa da retórica, essa coisa da conversa, do diálogo com o público, né. Não é que esse é o único poder dela, não é isso, porque já vem um poder que, talvez diante do poder dos outros, seja um poder que, tipo assim, fica muito aquela coisa do... ela é só a emoção. E aí, por isso que eu fiquei muito sem saber como me sentir em relação à representação de Sue. Porque eu achei legal ela ser essa pessoa que ela vai até o público, ela quem comunica-se, né, com o público, e eu achei muito legal como ela comoveu esse público, então eu achei massa. E eu fiquei muito incerta, porque enquanto a gente via Johnny fazendo cálculos, escrevendo e ouvindo transmissões que foram recebidas de outros planetas, quando a gente vê Reed fazendo contas e não sei o quê, bem, a gente não vê muito, mas a gente vê esses dois homens fazendo isso, e a gente vê que a Sue, ela vai ter um papel muito de observar isso e opinar sobre, né? Ela não vai necessariamente participar daquilo ativamente, né? Construindo aquilo ali, bolando ideias. Então eu fiquei muito assim, ok, a gente vê isso mais de Reed, a gente vê isso mais de Johnny, não vê tanto dela. Então eu ao mesmo tempo que eu não sabia se era interessante isso, porque enquanto que eles planejavam, eles iam atrás, eles tinham esse papel mais investigativo, de solucionador, ela tinha um papel ela era muito importante e essencial na concretização desses planos. Então eu fiquei muito na dúvida, tipo assim, será que essa Sue é uma boa representação ou não? Fiquei na dúvida. Eu acredito que outras pessoas possam falar que não, essa Sue foi uma boa representação, sim. Eu acho que, diante das suas anteriores, ela realmente é um avanço na representação. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, mas será mesmo? Né? Em termos de poderes, a gente vê essa Sue sendo essencial para a derrota de Galactus, naquele confronto. Então, eu achei isso um ponto positivo. Mas aí eu fiquei muito na dúvida, tipo assim, poxa, ela realmente é essencial para encerrar as coisas, para fechar. Mas eu não vejo ela na participação. Então, na participação, ela fica mais recuada, né? Tipo assim, na construção desses planos, na investigação que a gente
que se conclui quem é a surfista prateado. Então, ao mesmo tempo que ela é muito mais resolutiva do que esses homens, ao mesmo tempo ela fica mais recuada. Então, eu não sei se isso foi algo positivo ou não. Eu achei legal ela ser resolutiva, ela ser a pessoa que ajuda a concretizar aquele plano, né? Assim como a própria surfista também tem um papel importante nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei sem saber. Eu gostei muito dessa Sul, né? E eu também não sei se pesou muito, tipo assim, mas é porque ela tá sendo mãe. Mas ainda sendo mãe, ela não dava para trás, né? Ela não era colocada como uma donzela em perigo, muito pelo contrário, né? Ela era uma parte importante na decisão. Ela era muito decisiva, ela é muito resolutiva. Essa Sul, ela é decisiva e resolutiva. Então, ao mesmo tempo que eu ficava assim, poxa, eu não vejo ela também tendo aquele papel ativo na investigação e tal, talvez porque ela era mãe, mas ao mesmo tempo a gente vê ela tendo uma resolução, talvez também por ser mãe. Então, o quanto a maternidade influenciou na construção da Sul nessa narrativa. O grupo enquanto a família, eu acho que eu consigo perceber isso, foi uma coisa legal, os personagens eles interagem muito bem, ainda que algumas relações elas tenham mais, sejam menos, algumas relações são mais discretas do que outras, mas elas estão ali, e é legal de se ver. Então, assim, para mim, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, diante do meu histórico com o Quarteto, foi um filme legal, foi um filme bacana, foi um filme que eu gostei. E assim, eu não vou julgar, e eu não assisti, não quero fazer, por isso que eu não dei o nome de review, porque não é bem uma review, eu não estou tratando de, porque o roteiro, porque a direção, porque a atuação, apesar de que a atuação, todos estão muito bem, muito confortáveis nesse papel, muito bem nesse papel. Porque a atuação, a direção, o roteiro, porque dentro do histórico da Marvel. Eu quis comentar sobre esse filme a partir da minha relação com o Quarteto Fantástico no audiovisual, né? Mais especificamente nos cinemas. Então eu gostei desse filme, foi um filme que me deixou... Valeu a pena ir para o cinema. Então, valeu a pena quebrar o meu jejum de assistir filmes da Marvel no cinema por Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Foi um filme que eu achei bem legal, eu gostei muito. Não vou dizer para você que, nossa, melhor filme do ano, não é isso. Mas eu acho que é um filme que, para o que eu me propus, né, eu me propus a assistir um filme de um grupo que eu gosto, que eu já tinha assistido filme sobre, e queria me divertir num sábado à tarde, eu fui bem sucedida no que eu me propus a fazer, né? Ao que eu me propus ao sentimento que eu fui, né? Com o sentimento que eu fui. Eu acho que esse filme me contemplou no que eu queria sentir, né? Então foi um filme que foi legal de se acompanhar, porque eu não tinha visto muito, eu não tinha me aprofundado nos trailers, eu não tinha me aprofundado muito na história. Então foi um filme que me causava angústia, que me causava alívio, que me causava dúvida. Então eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de sentir quando eu estou assistindo um filme, né? É a comoção. Eu quero que o filme me toque de alguma forma, que me comova de alguma forma, e eu senti isso, e foi muito bom poder sentir isso. Não me senti decepcionada com o filme, muito pelo contrário. Eu senti que eu gostei e gostaria de acompanhar mais aquela equipe, aquela família. Apesar de que eu queria que algumas relações tivessem sido mais exploradas, mas é um filme que dá o pontapé, né, para essa equipe. Então, é isso. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa. Eu acho que eu acho que talvez a única coisa que eu tenha sentido em relação ao filme foi uma espécie de vazio, porque o Quarteto Fantástico tipo assim, teve um momento que a população foi evacuada para o subterrâneo, e aí você tinha o Quarteto Fantástico e esse vilão. E eu acho que, como a última vez que eu assisti um filme da Marvel, e aqui eu vou trazer essa questão da Marvel, foi Ultimato, nos cinemas, tínhamos uma profusão de heróis. A gente tinha um confronto a nível universal, não, mas a um nível extraterrestre, né? Era um filme que envolvia outros mundos, outras realidades, outros mundos,
Porque você tinha Thanos, você tinha pessoas de outros mundos vindo para esse, você tinha Wakanda. Então você tinha pessoas de diferentes origens, você tinha uma reunião. Então, assistir um filme novamente, tipo assim, depois de tanto tempo, voltar a assistir um filme no cinema de heróis, e esse filme, ele ter somente o quarteto, eu senti um vazio. Eu senti um isolamento, eu senti como se eu estivesse sozinha. Tipo, gente, só tá a gente aqui, né? Tipo, porque eu já tava no filme, né? Só tá a gente aqui. A gente e o quarteto. A gente, no caso, eu e o quarteto. Então eu senti uma solidão, assim. Só tinha o quarteto para resolver aquilo ali. Então foi muito esquisito, porque nem a população estava ali. Então foi uma coisa... me deu uma sensação muito estranha de solidão, né? E foi uma sensação que me incomodou. Eu me senti vazia, porque parecia que realmente não tinha ninguém. Tava uma evacuação, não tinha ninguém, não tinha mais nada. Só o quarteto, então foi estranho. Foi uma sensação estranha. Mas foi um filme que eu gostei. Gostei da resolução do conflito, do confronto. Gostei da demonstração dos poderes do Franklin. Gostei dos personagens também, né? Ainda que eles tenham sido diferentes dos personagens que me cativaram lá atrás, são personagens que ainda assim eu consegui sentir muita afeição. Então eu não tenho uma nota para dar ao filme, eu só tenho a dizer que foi um bom entretenimento, foi um filme legal, e eu realmente quis assistir ele completamente descolado do contexto de esse filme vai servir para Marvel fazer e construir essa narrativa. Eu realmente assisti o filme assim. Eu estou assistindo o filme do quarteto. Eu não sei o que está acontecendo antes no universo da Marvel e eu não quero saber o que vai acontecer depois. Ainda que o filme me coloque nesse depois, né, com a cena pós-créditos. E com algumas coisas que a gente vai vendo, né? Tipo, uma cadeira vazia da Lativéria, a gente fica assim, opa, cadê o Doutor Destino? Que aquele frame não tá ali à toa. Mas eu tentei assistir o filme pelo filme, sem tentar pensar nisso, ainda que a cena pós-créditos tenha me reinserido nessas questões de o que vai vir depois. Mas o que eu tenho a dizer depois é que eu não consegui ter a mesma ansiedade que eu senti quando eu fui assistir Guerra Infinita, e aí a gente precisava esperar não sei quanto tempo para que viesse a conclusão, o encerramento dessa saga com Ultimato. Eu não estou ansiosa, não estou ansiando para Avengers Doomsday, para que eu possa ver o Quarteto Fantástico. Eu gostaria de acompanhar o Quarteto Fantástico numa sequência, né? Mas eu não estou ansiando para ver o Quarteto Fantástico num filme dos Avengers. Eu não estou tendo essa ambição, essa ânsia. Né? E isso demonstra muito como eu realmente fui para o cinema para assistir o Quarteto Fantástico. Eu fui para o cinema com esse foco mesmo, no Quarteto Fantástico e na minha relação prévia com esse quarteto a partir dos outros 2 filmes que tiveram. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, né, esse vídeo, nosso canal. Comentem o que vocês acharam sobre o Quarteto Fantástico, se vocês já assistiram, se vocês têm vontade de assistir, como vocês se sentiram em relação aos personagens. Se vocês, assim como eu, tiveram se vocês tiverem esses sentimentos em relação ao filme que envolviam as adaptações anteriores e quais foram esses sentimentos. Então, comentem aqui nesse vídeo. E é isso. Né? Um beijo para a Ideia Geekers e bye!